coração do mundo, em uma estreita faixa de terra que muitos podem considerar insignificante para as grandes potências da terra, encontra-se uma nação única. Não é o mais extenso, nem mesmo os mais populosos. Não possui grandes reservas naturais. No entanto, seu nome ressoa fortemente em todos os cantos do planeta. Sua existência é desconfortável, sua persistência é intrigante e sua história é desconcertante. De que nação estamos falando? De Israel, o povo da aliança, o povo escolhido por Deus. Uma nação antiga cuja história influenciou profundamente o curso da humanidade. Um país pequeno em território, mas imenso em significado. Um povo cuja mera existência desperta paixões intensas, alianças estratégicas, teorias da conspiração e um ódio que atravessa gerações. Por quê? Por que tantas nações o rejeitam? Por que ao longo dos séculos, do faraó a Hitler, de Nabucodonosor aos regimes atuais, tem havido uma obsessão recorrente em tentar varrer esse povo da face da terra? É apenas uma disputa territorial? Um conflito religioso? Uma questão política? Não. Este conflito vai muito além da questão geopolítica. É espiritual. É a guerra invisível entre a luz e a escuridão. É a história de uma aliança eterna e de uma rebelião global contra o Deus que a estabeleceu. Caro ouvinte, neste documentário iremos percorrer as Sagradas Escrituras. Exploraremos alguns dos momentos mais sombrios e reveladores da história. E analisaremos as tensões atuais que nos mostram que esse ódio não é casual nem passageiro, é profético. Também veremos como, de acordo com antigas profecias bíblicas, no fim dos tempos, as nações se unirão para invadir e destruir a Terra Santa, cumprindo o que foi predito desde os tempos antigos. Antes de continuarmos, gostaríamos de saber sua opinião. Por que você acha que tantas nações odeiam Israel? Deixe-nos seu comentário. Vamos começar. No Oriente Médio, no centro geográfico da Terra, encontra-se uma nação cercada por inimigos ferozes. Do norte, sul, leste e oeste, as ameaças são reais, persistentes e muitas vezes violentas. Israel hoje é um ponto crítico de tensão internacional, um epicentro de conflito, uma faísca constante de controvérsia global. Mas para entender por que há tanto ódio contra esta nação, é necessário voltar às suas origens. Tudo começa com um chamado divino. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, Deus se dirige a um homem chamado Abrão e diz: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão abençoadas em você. Este momento não é apenas o início de uma jornada geográfica, mas também o início de uma história espiritual que daria origem ao povo hebreu. Dos descendentes de Abraão viriam Isaque, Jacó, mais tarde chamado de Israel, e as 12 tribos que formariam a nação. Deus estabelece uma aliança eterna com Abraão. Ele lhe promete terra, descendentes e bênçãos. A terra é Canaã, a prole, uma multidão incontável, e a bênção, o papel de ser um canal de luz para todas as nações. Israel não foi escolhido por mérito, mas pela graça. Não foi por causa de seu tamanho ou poder, mas por causa da vontade soberana de Deus. Mas essa escolha divina, que deveria ter inspirado reverência e admiração, provocou ciúme, ressentimento e, com o tempo, ódio. Desde os tempos antigos até hoje, muitos povos rejeitaram essa escolha, não porque Israel a impôs ao mundo, mas porque o mundo não quer aceitar que Deus tem o direito de escolher. A rejeição de Israel é, em essência, uma rejeição do Deus que o escolheu. É possível que o mundo odeie Israel porque ele representa uma verdade inconveniente? A própria existência do povo hebreu, com sua história, seus milagres e sua restauração, é uma evidência viva de que Deus existe e cumpre o que promete? Se o povo de Israel está de pé hoje, é um milagre divino. Uma pequena cidade no meio de poderes regionais que a superam em número, poder e recursos. Mas nenhuma arma, por mais poderosa que fosse, foi capaz de apagar seu nome. Apesar das constantes tentativas de destruí-lo, Israel permanece,
vidas, ela revida e floresce. Sua existência é prova de que Deus ainda cumpre sua palavra. A história mostrou que não é pelo poder humano, mas pela intervenção divina que Israel se mantém firme. Ao longo da história, essa questão pairou no centro de impérios, religiões, ideologias e movimentos políticos, e ainda hoje, ela continua a ressoar mais forte do que nunca. Para entender por que Israel é tão odiado, devemos olhar não apenas para a história humana, mas para a revelação divina. No Salmo 83, o salmista Asaf registra uma visão perturbadora, um clamor a Deus diante de uma conspiração contra seu povo. Esta não é simplesmente uma coalizão militar ou política. É uma manifestação espiritual de ódio dirigida a Israel e, por extensão, ao Deus de Israel. Leiamos o Salmo 83, versículos 1 a 5. Ó Deus, não fique em silêncio, não te cales, ó Deus, nem fiques parado, pois eis que os vossos inimigos rugem, e aqueles que te odeiam levantam a cabeça. Eles conspiraram contra o seu povo astuta e secretamente, e eles tomaram conselho contra seus protegidos. Eles disseram: vinde, e destruamo-los para que não sejam nação, e que o nome de Israel não seja mais lembrado, porque conspiram juntos em seus corações. Eles fizeram uma aliança contra você. Este clamor é urgente. O salmista percebe uma ameaça iminente, uma conspiração não apenas contra Israel, mas contra o próprio Deus. Não são apenas as pessoas que estão sob ataque, mas seu testemunho, sua aliança, sua verdade na terra. Nações inimigas rugem. Eles não discutem, eles não raciocinam, eles rugem. É um ódio visceral e ancestral. Uma confederação de nações antigas. Mais adiante no Salmo, inimigos como Edom, Moabe, Amon, Amaleque, os filisteus, os habitantes de Tiro e a Assíria são nomeados. Esses povos representam os inimigos geográficos e espirituais que cercam Israel desde os tempos antigos. Muitos estudiosos argumentam que essa aliança não tem um paralelo histórico completo, sugerindo que é uma profecia ainda a ser cumprida. Qual é o objetivo desta confederação? Vamos destruí-los para que não sejam mais uma nação, e o nome de Israel não seja mais lembrado. Esta não é uma guerra simples. É uma tentativa deliberada de apagar sua identidade, sua história, sua existência. É um projeto de aniquilação total. Parece radical? E é. Porque por trás desse ódio há uma mente espiritual maligna, o adversário de Deus. Eles consultaram astutamente e secretamente. Aqui a estratégia do inimigo é revelada a nós. Ele nem sempre ataca com armas visíveis. Muitas vezes isso acontece nas esferas secreta, diplomática, cultural e ideológica. A linguagem é atual. Estratégias, reuniões secretas, pactos. Hoje não é preciso lançar uma bomba para atacar Israel. Basta lançar uma resolução na ONU ou uma campanha global de difamação. Hoje, mais do que nunca, o ódio das nações por Israel é evidente. Enquanto a mídia internacional se mobiliza com indignação quando há vítimas palestinas, o sofrimento dos civis israelitas, como os ataques com foguetes de Gaza, as facadas ou os ataques suicidas, recebe pouca atenção. E é frequentemente justificada sob o pretexto de uma suposta resistência. Esse preconceito não é novo, mas atingiu níveis alarmantes. A morte de uma criança israelense é minimizada. A imagem de uma criança palestina se torna uma bandeira de protesto global. Por que um padrão duplo tão radical? A profecia do Salmo 83 ressoa mais claramente do que nunca. O que Asaf escreveu séculos atrás não é apenas história antiga. É um raio-x espiritual do que está acontecendo hoje no século XXI. A Organização das Nações Unidas, ONU, que supostamente garante a paz mundial, condenou Israel mais vezes do que qualquer outra nação do planeta. Ainda mais do que regimes como Coreia do Norte, Irã ou Síria. E isso não é percepção. É um fato verificável. Por exemplo, a Resolução 2334 do Conselho de Segurança de 2016 declarou todos os assentamentos israelenses em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia ilegais, exigindo que Israel cessasse imediatamente todas as atividades de colonização.